Bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa CACast, aqui na Camais Soluções. E hoje vamos conversar com a nossa colega, consultora e empresária, Luciana Mendes. Professora, seja bem-vinda aqui à Camais, à CACast. É um prazer estar aqui, é um prazer o convite, né? Fico muito honrada e feliz nesse nosso bate-papo aqui, Marcos. Que bom. Nessa sua carreira de consultoria empresarial, quando foi que se deu início a essa virada de chave, de dizer, não, vou iniciar o meu projeto carreira solo? Isso vai um pouco mais assim, um tempinho atrás, vou contar um pouco a minha história, né? Comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos. E sempre trabalhei com atendimento ao cliente, essa foi a minha jornada. Cheguei até uma gestão de uma equipe de 50 pessoas e eu treinava a minha equipe, eu motivava a minha equipe, eu trabalhava a minha equipe, eu mesma fazia isso. E eu via ali um nicho, vamos dizer, pessoal, isso me encantava, eu me desenvolvia, eu ficava plena naquele processo. E eu sempre quis, mesmo trabalhando em uma empresa, trabalhar nisso. Me formei em relações públicas e algo que também me encantou, por isso que eu fui para esse lado. E eu tinha esse sonho de me desenvolver, mas acaba que a gente vai deixando para depois. Depois casei, tive filhos né? E foi quando houve uma mudança em minha vida, que eu saí dessa empresa, a grande, fui para uma outra, para ser gerente de uma outra empresa. Mas isso não saía da minha mente. E aí implantei treinamentos nessa empresa com minha equipe, eu fazia. E eu disse, eu preciso. Fui muito motivada pelo meu marido, né, a fazer isso. E foi quando houve uma outra virada que eu saí dessa empresa, eu disse, é agora. Né? Aquela virada que a gente dá assim e diz assim, vai ser agora, né? E meu marido sempre me motivando muito. E aí foi quando eu tenho um nicho de conhecimento na área de saúde, porque é a área que eu trabalho há mais de 30 anos, e aí começou os convites. Venha para a minha empresa, venha fazer uma consultoria, venha organizar. E aí foi quando eu vi a necessidade de realmente abrir a minha empresa, né? Com logomarca, tudo organizado. E aí estou nesse mercado há uns 4 anos, 5 anos mais ou menos. E que foi aos poucos crescendo. Hoje eu tenho um portfólio de clientes, em torno de 30 clientes que eu já atendi. Clientes pequenos e clientes maiores, clientes de médio porte, né? A semana passada eu fiz um treinamento de uma pessoa, mas para mim é a pessoa, né? Luciano, você vai treinar uma pessoa mesmo, você treina, a pessoa fica até constrangida, sabe, Marca, assim? É quase um trabalho de mentoria, né? Exato. Você vai estar trabalhando aquela pessoa, uma pessoa, moldando aquela e fica até... Não, uma pessoa. Para mim, eu vou com... O fato de treinar, motivar, ensinar... E ver aquela pessoa, depois de uns dias, me dar um feedback, olha, você mudou minha vida, hoje eu aprendi isso, hoje eu faço isso porque você me ensinou, né? Isso aí, para mim, é a grande sacada, assim, sabe, Marcos? É o grande pilar, né? Eu acho que conhecimento é poder, essa é uma frase que eu uso muito na minha vida, e passo para quem eu ensino, passo para quem eu faço mentoria. Gente, conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento... Você tem o poder de fazer qualquer coisa em sua vida. Então, é constante o aprendizado. Continuo estudando, né? Vou começar agora uma nova pós-graduação. Já sou graduada, mas vou fazer uma nova pós, porque acho que conhecimento é poder e a gente precisa fazer isso. E qual é o meu foco, Marcos, hoje, assim, dentro da minha empresa? Atendimento ao cliente. É o meu grande nicho. Por quê? O que é que a gente vê hoje no mercado? E depois da pandemia, isso ficou muito claro, né? Não, você está atuando numa área que a oportunidade não falta. Isso, né? exato. O nível de atendimento que a gente tem, principalmente nas redes, na área de saúde, onde você tem um know-how mais abrangente, é complicado, né? É crítico. Né? E você recebe uma pessoa, às vezes, num momento, um familiar, alguém que está chegando no hospital, na clínica, para fazer um exame ou para ser atendida na emergência, você está chegando com uma pessoa que está no seu nível mais sensível
né? Às vezes a família que está preocupada com aquele parente que está preocupado, que, né, doente, agonizando às vezes, e às vezes você é mal atendido, a pessoa não tem aquele nível de empatia com a pessoa que está chegando. Exato, exato. É assim, o que eu digo é o seguinte, estudo sobre atendimento, estudo sobre pessoas. Porque o que é que eu sempre digo também? Você pode ter a melhor ferramenta, né? Você tem seu estúdio lindo aqui, confortável, equipamento moderno, mas se você não tiver uma pessoa que atue no seu nicho ali, na sua equipe, que tenha qualidade humana e qualidade profissional, intelecto, não vai funcionar. Aproveitando a deixa, a produtora Maná está fazendo essa parte aqui conosco. Né? E a gente tem aquele máximo, né, na administração, né, que um bom administrador ele não sabe tudo, Isso, mas sabe se com cercar de quem sabe. Exato. Né? Então, Alemão, Riskliff. Montar uma equipe de sucesso para que você tenha sucesso, né? Então, eu digo muito isso. E na pandemia ficou muito claro o que eu já preconizava muito antes, né? Que você veja, grandes empresas de porte internacionais, de multinacionais, com milhões de funcionários, fechou a porta. Por que fechou a porta? Porque não tinha cliente. Então, o cliente realmente é a chave importante no processo. E o cliente hoje, de qualquer classe social, A, B, C ou D, ele quer ser atendido exatamente pelo que você falou. Até assim, não necessariamente no nicho de saúde, mas onde ele chega, ele quer atenção. E aí eu uso muito a marca do encantar o cliente, né? A minha marca. E pesquiso muito o Walt Disney, pesquiso muito o que eles implantam, a metodologia que eles implantam lá, né? Que é justamente encantar o cliente. E a proposta é essa, atender... eu chegar aqui na sua empresa e você me atender, você me oferecer uma sala confortável para que eu faça uma aula... Isso é o básico. Isso é o que você deve me propor. Mas o que é que você vai me propor a mais? Um cafezinho, uma xicrinha com a sua marca que você me presenteou, né? Uma Isso é encantar. Esperando você degustar um chocolate. Café especial, uma bandeja que eu vá, né? Você chega numa empresa, ou um médico chega no consultório, que já esteja o ar-condicionado ligado, já esteja o computador ligado, já esteja... Tudo que ele vai utilizar de equipamento ali para ele é um diferencial para ele. Então, é isso que eu proponho, né? Não é só atender. E essa é a minha jornada de empreendedora. E que foi um caminho, entendeu, Marcos? Eu comecei com 1, 2, 3 clientes, né? Assim, que eu fui conquistando e a minha base é muito boca a boca, é um que indica o outro. Né? Quando você me conheceu, eu acho que foi até através do Instagram, naquela época, não foi? Isso. Você falou comigo... Durante a pandemia, se eu não me engano. Durante a pandemia, exatamente, né? As redes sociais é que era o... E assim, com certeza você deve ter olhado a minha história, um pouco da minha rede social, né? E assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Então, muito orgulho do meu nome, né? Hoje é assim, olha, ligam para mim, Luciana... fulano me indicou e eu quero você. E aí o meu horário hoje já é um pouco mais limitado. E eu digo, olha, infelizmente eu não posso atender assim, 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 porque eu também gosto de dar assistência. Eu faço um treinamento, eu fico 30 dias monitorando. Eu fiz um treinamento sexta-feira passada com essa pessoa que foi né? Então, desde segunda-feira que eu falo com ela, como é que tá, falo com o dono da empresa, olha, qual foi o retorno, olha, tá diferente, a postura de sentar, Luciana, valeu, tal, né? Ela dizendo a mim, poxa, eu fui para casa pensando tudo aquilo que você me falou, né? Porque, como eu disse, eu trabalho a parte técnica e o meu encerramento, meu fecho final é a parte humana. Né? Então, eu toco realmente a parte humana, eu faço analogias, que ela disse que dormiu pensando na analogia que eu fiz do Batman em relação à vida pessoal dela. E isso daí, para mim... Se não houver empatia, se você não se colocar, se você não ser humano, né? No sentido... É complicado você atender com excelência, atender com qualidade. Realmente. E agora uma oportunidade interessante, quando eu já vi alguns até colegas empresários, até colegas, amigos consultores também,
cometendo o seguinte erro. Geralmente, quando a pessoa faz, quero trabalhar o atendimento da minha empresa. E aí, geralmente em clínicas, em empresas que prestam serviço, né, em geral, só focam no batalhão do atendimento. Esquece que a moça da limpeza, que o rapaz da portaria faz parte do seu atendimento. Então, faz parte de toda a linha de frente. Então, já teve situações, né? A gente fica mais observador, né? Quando a gente trabalha nesse meio, quando a gente trabalha com qualidade de atendimento. Já tive situação que eu fui numa clínica, enquanto eu estava aguardando realizar o exame, me tiraram do salão principal, eu fui para uma outra sala com outras pessoas que estavam aguardando, esperando ser chamado para fazer o exame. Veio a moça da faxina, mandou todo mundo levantar o pé, que ela ia passar pano. Então a gente sentado, por favor, levanta o pé aí, passar o pano, pronto. Que atendimento é esse? Né? Então, assim, alguma coisa está errada. Não chamaram aquela senhorinha, né, para dizer, não é assim que se faz. Né? Então, e portaria também, às vezes a gente chega em algum estabelecimento comercial e o vigilante, o porteiro, com cara fechada, sisuda, cara, tu estás vendendo também. Tu também és o vendedor aqui da empresa. Você tem que receber bem as pessoas, não amedrontar as pessoas que estão chegando até aqui. Eu faço dentro do meu processo de trabalho, eu criei um projeto que chama Cliente Oculto. Na verdade, não é que eu criei, esse projeto já existe, mas eu desenvolvi dentro da minha consultoria, porque eu percebia isso. Então, quando vem e me procura, uma grande parte... Por exemplo, essa empresa que eu estou fazendo em Recife, eu fui cliente oculto, não presencial, mas eu fui através de mídias sociais, de contato por telefone e WhatsApp. Então, é muito interessante que eu combino com o dono da empresa, né? E, inclusive, eu encontro com ele, a reunião é tudo fora da empresa, ninguém pode saber que vai ali um cliente oculto. E eu sou muito exigente, observadora e faz parte do meu processo e isso está no meu dia a dia. Então, eu utilizo todos os serviços. Se for uma área de saúde, eu faço exames, se for necessário. E, às vezes, eu pego o dono da empresa caindo num processo, que nem ele se percebe disso, apesar que ele sabe que eu estou ali como cliente oculto, ele me encontra, mas... agitando no automático, que é o que você está dizendo. Todos, porque assim, não adianta a recepção fazer um trabalho perfeito, Marcos, eu entrar e chegar lá no médico ou no advogado que está dentro do escritório e ele fazer algo errado. As pessoas têm que pensar num todo, a empresa é um todo. A empresa, inclusive, é a parte física, porque você entrega para o cliente também. Eu estou numa empresa que está com calor, sem ar-condicionado, com mau cheiro, tudo desorganizado, eu não me sinto bem. Eu já não dou credibilidade àquilo ali. Porque você pode ser um excelente profissional, tá? Você pode ser um profissional top. Mas eu entrei naquele ambiente e eu vejo que está sujo, que está com mau cheiro, que não está confortável. Aquilo ali já me deixa impaciente, já me tira da zona de conforto. Uma situação que você comentou agora, até lembrei, eu fui para uma consulta médica em Recife, e existe o contato do médico com a recepção. Então, se a recepção me pede para entrar no consultório, é porque está tudo ok. Em via de regra, é assim. Né? Senhor Marcos, pode entrar. Né? Consultório 2, consultório 3, sei lá. E aí eu cheguei no consultório, quando eu abri a porta, estava o médico assim. E eu fiquei aguardando ele. E ele... falando no telefone, né, por um bom tempo. E aí, depois, quando ele terminou o telefone, eu falei, espera que eu tenho que mandar uma mensagem rapidinho, tá? Aí foi e tal. E eu esperando ele, né, cidadão, por que não me pediu para entrar depois? Por que não falou com a moça? Vou só fazer uma ligação aqui, um telefonema, depois tu manda Bem delicado, né? Depois tu manda o próximo paciente, né? Porque assim... E em algumas clínicas a gente percebe que até o proprietário é o próprio médico, né? Às vezes o proprietário é o médico. Isso. Né? Então ele investe no treinamento da sua linha de frente, investe no treinamento, na qualidade do atendimento, na excelência do atendimento de sua equipe, ele esquece o dele. Né? Ele se considera
acima, né? Às vezes, não, é só para o pessoal mesmo, né? O coadjuvante, eu que sou... né? Eu não preciso, tem essa mentalidade errada, né? Porque assim, o cliente ele demite o dono. É de fato. Do Walmart, né? O proprietário do Walmart. Do Walmart. É só ele gastar o dinheiro em outra... O cliente, ele demite o dono, né? Isso é uma frase dele, né? E é de fato. E como eu disse, na pandemia isso ficou muito claro. Quem se achava na zona de poder, na zona de conforto. Não, a minha empresa é uma multinacional. Eu tenho trocentas lojas aí pelo Brasil, né? Eu tenho tantos milhões investido em bolsa de valores. Fechou. Talvez pela essa conduta do dono, pela autoconfiança, talvez por muitas outras questões financeiras, enfim. Mas, assim, ficou muito claro que se ele não tiver o cliente dentro da empresa dele, a empresa dele fecha. Aí é como eu disse, Marcos, pode ter o produto diferenciado, mas a empresa dele fecha. Né? E, assim, a gente vê isso diariamente. E eu, como trabalho nessa área... É interessante, eu já vi em companhia aérea, uma vez que nós viajamos, eu e meu marido, perdemos um voo em uma companhia aérea, né, muito boa, e a gente chega aflito, porque perdeu um voo, o que é que eu vou fazer? Me oriente. E a moça foi de uma grosseria, de uma conduta, que eu até falo muito esse exemplo pessoal nos meus treinamentos, né? Impressionante, que isso deixou ele mais nervoso ainda, e eu... Peraí, calma. Vamos ali, vamos tomar um café, vamos pensar o que é que a gente vai fazer. Acabou que a gente teve que voltar para a companhia e eu me dirigi a outra moça, que eu disse assim, essa moça não está bem. O canal não foi legal, né? Não essa moça não está bem. Então, eu fui para outra moça. A outra moça explicou exatamente o que a primeira moça. Só que ela explicou de uma forma... gentil, já me dando uma alternativa. Olha, a senhora pode parcelar em 10 vezes, a senhora precisa... A senhora quer uma água? Foi a primeira atitude dela para mim. Porque eu disse assim, a meu marido, fique sentada. Porque ele já estava extremamente nervoso. Eu vou lá no balcão resolver. Ela, a primeira coisa, isso é perfeito, Marcos, que ela observou que eu estava nervosa. A senhora quer uma água? Porque quando você diz isso... Já calma. Essa pessoa tá do meu lado, né? Isso é uma questão psicológica. É a mesma coisa você dizer assim, não na frente de tudo. O não, a gente entende mentalmente que é não. E mesmo que depois você me diga assim, não, Luciana, peraí. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer isso para você. Eu vou dizer assim, não quero mais não. Deve ter acontecido isso com você. A gente trabalha muito nos cursos de vendas, né? Para esquecer o não. Isso. Né? Você não quer esse celular, não? Não. Já estou dizendo não. Né? A negatividade, né? Isso. Você pode dizer o não. Olha, podemos fazer, eu aplico Vamos muito fazer isso. dessa Vamos forma? fazer dessa forma. Podemos fazer assim, né? olha, eu tenho essa alternativa para você. Isso. Essa moça da companhia, ela me disse exatamente o que é a primeira. Só que ela já foi me dando alternativas, ela já foi me dando, né, soluções. Olha, a senhora quer uma água? Isso foi... Pronto, eu paguei a taxa que tinha que pagar do embarque, foi 3 vezes maior que a passagem, mas paguei satisfeita e vim embora, resolver o meu problema. Então, é isso que a gente tem que preconizar, né? É isso que a gente tem que implantar. Ah, é fácil? Não, porque assim, o que é que eu vejo, Marcos? O grande gargalo, não só no nosso estado, mas tudo que eu pesquiso sobre isso, é o atendimento, é a pessoa, é o colaborador. Né? Que às vezes você realmente treina, às vezes você realmente dá acessórios, mas a pessoa não está disposta. A pessoa não absorve. E eu já vi muito isso. E no começo eu me perguntava, entendeu, Marcos? Será que sou eu? Né? Mas aí a outra que eu treinei, ela desenvolvia tudo que eu fiz, tudo que eu ensinei. E a outra não. E assim, o que a gente percebe é que esses profissionais, ele não percebe que ele não está só representando a empresa, mas o SA dele, né? A marca dele também como bom atendimento. Então, quantas e quantas lojas, restaurantes que você procura aquele garçom, você procura aquela vendedora, porque já tem uma referência de um bom atendimento e aí você consegue fidelizar. Isso. Né? Inclusive até as situações de garçom, ó, tô saindo daqui, tô indo para tal restaurante e a pessoa vai, porque assim, o bom atendimento faz a diferença. Faz a diferença. Né? O carisma, a educação, né? A atenção, que o pessoal parece que esquece de escutar.
né? Esquece de escutar. Essa é outra coisa Escute que eu o digo. cliente. Escute, não ouça. Ouvir, você está me ouvindo, Marcos, aqui, perfeito. Mas você pode não me escutar. Escutar o que é? É você compreender o que eu estou falando. Perceber as necessidades da pessoa, não ficar tentando adivinhar, Isso, né? isso. E aí você não consegue atender. Escute, deixa ele falar. E às vezes assim, a pessoa está aborrecida, como você falou no seu caso aí da passagem, que perderam o voo, a pessoa já está numa situação de estresse. Então deixa a pessoa falar. Não é com você, é com a situação. Conte até 10, né? Quando a pessoa... Mas, professor, às vezes eu não consigo levar desaforo para casa. Opa, então você está no lugar errado. Quem vai trabalhar com atendimento ou com vendas tem que aprender a levar desaforo para casa. Leva, chega em casa, joga no lixo. Mas, infelizmente, assim, você está para escutar. E às vezes a pessoa... Eu costumo dizer às pessoas, uma técnica que eu desenvolvi ao longo do meu processo, porque são muitos anos e eu vivi em zonas de conflito, que eu trabalhava na área da saúde, num pronto-socorro, que atendia mais de 15 mil pessoas. Eu tanto trabalhei em plantão durante 12 anos, diretamente no balcão, você imagina, plantão, como fui gestora disso. Então, vivi as duas realidades. E eu dava dicas mais ou menos assim. A primeira coisa que eu desenvolvi em mim foi o seguinte: você cria uma barreira mental. O Marcos está aqui me xingando, o problema está com ele. Você está com problema emocional, não é comigo, apesar de você estar me xingando. É fácil eu construir isso, é como seus alunos de venda dizem. Não, não é fácil. Mas é algo que você tem que desenvolver para atuar na profissão. Né? Então, o problema está com ele, peraí, não está comigo. Outra coisa, postura. Se você começa a gritar comigo e eu começo a baixar assim, porque eu estou sendo acuada, eu estou dando uma mensagem para você que eu estou com medo, que eu estou acuada. Então, isso psicologicamente, vai lhe dando mais força. Então, a primeira coisa que você vai fazer é levantar o ombro. Você vai ter postura, olhar no olho dessa pessoa. E jamais gritar no mesmo tom mais que o outro. Não se deixar levar pelo estresse. Quanto mais, porque a gente grita ao som que a gente escuta. Então, se o outro está gritando, você grita, ele vai gritar mais do que você, porque ele quer escutar a voz dele, não a sua voz. É você falar mais baixo que ele. E se chegar a um ponto extremo que você realmente não consegue resolver aquela situação, é você fazer um sinal para um colega, dizer assim, só um instante que eu vou chamar um colega aqui para resolver isso para você. Porque o que acontece também, Marcos, quando você olha para aquela pessoa e você tem uma raiva pelo produto que você comprou está quebrado. Você não tem nada a ver com isso, tá? Você é um funcionário da loja, mas o produto eu levei quebrado. Mas a minha raiva está canalizada no Marcos. Aí, o que eu faço? Boto um outro colega ali na jogada, porque ele já vai olhar para você desarmado, porque a raiva, isso é psicológico, isso é literário da psicologia, né? Ele vai jogar a raiva para o Marcos, que não tem nada a ver. Aí o outro, ele vai ter um poder de negociação melhor. Vai quebrar o conflito. Quebrar o conflito. É uma pessoa neutra que está ali para começar do zero, vamos dizer assim. Né? Isso. E resolver os problemas. Isso. Luciano, me fala dos projetos. Como é que está aí a sua agenda para 2023? Meus projetos. O primeiro projeto foi que a gente já começou aqui antes do nosso... Os bastidores. Os bastidores, né? Há muitos pedidos de aula, cursos, e eu não consigo atender a todos, assim, ao vivo e marcar. Então, há um projeto de eu fazer aulas gravadas, né? Em blocos. E aí, vender essas aulas, botar à disponibilidade das pessoas. Esse é um projeto que esse ano a gente vai colocar em pauta aqui para poder ser concretizado. Vou começar uma nova pós para que conhecimento é poder, né? Para que eu me desenvolva mais. E quero pegar mais clientes na área de atendimento, eu faço consultorias administrativas também, que é o que eu faço? Luciana, eu preciso organizar algumas questões administrativas, não financeiras. Mas, assim, desde organizar a parte estrutural da empresa de documentação... 5S, essas coisas, implantação do 5S. Isso. E mapeamento de processo. Eu quero mapear meu processo para que meu processo fique mapeado. Identificar eu vou lá, os gargalos. identifico os gargalos, mapeio o processo e tal.
E implanto, POPs, e, enfim, para que a coisa tenha até uma credibilidade, aquele processo, tenha uma segurança. E treinamento de pessoas, que realmente é o que me deixa mais feliz. E quando a gente recebe o feedback dos nossos alunos, né? Professor, deu certo aquilo ali, consegui converter uma situação que estava empacada na empresa, isso era só entender o cliente e conseguir satisfazer ou resolver aquele problema. Marcos, aí eu vejo que eu estou no caminho certo. Pessoal, traga seu projeto aqui para a CACast, tá certo? Convide seus amigos, grave o nosso programa. A gente com a produtora Maná tem uma parceria muito bacana, equipamentos de altíssima qualidade, conforto. Venha para cá, traga seus amigos, grave seu programa conosco, tá certo, pessoal? Luciana, muito obrigado. Obrigada por essa a você, oportunidade. obrigada a você pelo convite. Nos informe o seu Instagram para que o pessoal também lhe siga. É o @Luciana_treinamentos. Que bom, então. É um prazer. Vamos brindar Vamos aqui na nossa CACast. Obrigado por tudo, tá, Luciana? Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Pessoal, sucesso, obrigado, fiquem com Deus.